A paz do Senhor a todos. Estarei comentando o livro de Ruth, baseado na lição bíblica da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Essa é a lição 2, aonde o autor vai abordar sobre o livro de Ruth. E eu pergunto a você, a diferença entre a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã? Tem alguma diferença? Outra coisa, o livro de Ruth está situado aonde? Dentro da Bíblia hebraica. O livro de Ruth está situado aonde? Dentro da Bíblia cristã. São essas duas interrogações com mais algumas informações que darei a vocês a respeito do livro de Ruth neste dia. Preste bem atenção, porque estarei trazendo algumas curiosidades bíblicas que vai te ajudar para você que será professor da Escola Bíblica Dominical nesse próximo domingo. Vem comigo e com certeza nós iremos aprender juntos. A organização do livro de Ruth. Como fica a organização do livro de Ruth dentro da Bíblia hebraica? Primeiro, a Bíblia hebraica, ela é dividida em 3 seções. As 3 seções que são divididas da Bíblia hebraica são a Torá, os Neviim e os Ketuvins. A Bíblia hebraica apresenta o livro de Ruth na 3ª seção, a última seção da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela tem os seus primeiros livros, a primeira seção é representada pela Torá. A Torá, você vai ter os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os 5 livros da Bíblia. Para conhecimento de vocês, vou apresentar eles divididos aqui, tá? Na sua divisão correta, certinho. Eu vou apresentar para vocês. Eu nem coloquei em ordem, mas deixa eu colocar rapidão em ordem aqui, para a gente dar continuidade. Shemot. Tá aqui, ó. O primeiro livro, que é chamado Gênesis, aqui, ó. Aqui nesse livro, ele é o Bereshit, na Bíblia hebraica. E está aqui no começo, ó, Bereshit, Gênesis, Bereshit. Essa aqui é o livro da Torá. Depois vem o Shemot, que é o Êxodo. Pode ver, tem o Êxodo aí, tem o nome em hebraico certinho. Não sei se como que tá aí para vocês, né? Ó, Shemot, Êxodo e Shemot. Aí, ó, depois vem o Vaikra, que é Levítico. E depois vem o Bamidbar, que é Números. E depois vem o Devarim, que é o Deuteronômio. Esses 5 livros aqui, né, representa a Torá da Bíblia hebraica. Aonde depois a Torá, ela está dentro da Bíblia hebraica, representando a primeira edição que eu estou falando, né? São 3 edições. Aqui está a Taná. Vocês percebem que a Taná aqui, essa primeira, o T e o A representa a Torá que eu apresentei para vocês aqui. O N e o A representa os Neviins, que são os profetas. Os profetas aqui, essa primeira, as 2 letras aqui, o N e o A representam os Neviim. Este H que você está vendo aqui representa os Ketuvins. Se você olhar a lição, a nossa lição
tem um K antes desse H. Então você tem cuidado na hora de você fazer a leitura diante dos alunos, para você não falar Tanakh. Não é Tanakh, é Tanar. É Tanar, aquele que ele não é pronunciado, você puxa na garganta, tá? Tanar. E aí você vai ter então os Ketuvins. Os Ketuvins que estão os escritos. E o livro de Ruth, dentro da Torá, está baseada, está inserido, ou melhor dizendo, dentro dos escritos. Como fica então? Deixa só para fazer rápido aqui essa apresentação do livro de Ruth. Eu apresentei para você a Torá. Logo na segunda edição é reconhecido os livros dos profetas. No livro dos profetas vai ter uma diferença, como eu disse para vocês, será que há diferença entre a Bíblia judaica e a Bíblia cristã? Eu vou falar qual é a diferença e que diferença que não existe entre, que nós não precisamos preocupar. A diferença está na organização canônica. Na organização, eu encontro os livros dos profetas assim: o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Aí vem os 12, que para nós são os profetas menores, os 12. Aí que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são, então, os livros que representam os profetas. Aí você pode perguntar, irmão Etevaldo, mas eu vi livros históricos envolvidos dentro dos livros dos profetas e livros que são profetas que não estão aí. Sabe por quê? O livro de Josué, existe a promessa da terra prometida. Então ele entra como um livro profético, porque ele tem uma promessa, uma profecia que os povos irão herdar a terra. O livro de Juízes, ele também existe aqueles que profetizaram, que tiveram revelações dentro do livro de Juízes, que defenderam em nome de Deus uma promessa de libertação. Então, também é considerado como livro profético para os judeus, tá? Dentro da Bíblia hebraica. Com respeito a Samuel e Reis, é porque houve os profetas ali, como Elias, como Eliseu e como outros profetas, que profetizaram a respeito do reino de Deus. Esses profetas, depois eu vou fazer um vídeo só para falar como os profetas profetizavam baseado a Torá. Então, eles tinham a responsabilidade de profetizar para os reis, para não desviar da lei do Senhor, da Torá. Então, esses profetas, dentro da escrita judaica, é conhecido como profetas anteriores. Já a partir de Isaías, eles são considerados como profetas posteriores. Aí eu tenho aqui, né, o livro, o primeiro livro aqui que é da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois eu tenho aqui como profetas anteriores, esse aqui, profetas anteriores. Eu tenho aqui os profetas posteriores, que eu acabei de falar para vocês, que é a partir de Isaías. E depois eu tenho aqui os escritos, aonde está registrado então o livro, deixa eu colocar aqui novamente, o livro de Ruth. Então essa é a organização do livro da Bíblia. E aí você pode falar assim, nos escritos, como está? Os escritos estão assim: primeiro livro dos escritos são os Salmos, depois Provérbios, Jó, depois Cântico dos Cânticos, que você já conhece. Aí vem então o livro de Ruth, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras e Neemias e Crônica. E na organização judaica, o livro de Samuel,
se torna um livro só, 1º e 2º Samuel. O livro de Crônicas também se torna um livro só, 1ª e 2ª Crônica. Os livros de Reis também representam um livro só, que são os 2 livros ali, 1 Samuel e 2 Samuel. Esdras e Neemias também é junto, eles não dividem. Por isso que na Bíblia hebraica, se você pegar, vai dar acerca de 24 livros. Todavia, quando você separa eles, em 1ª e 2ª, nós vamos ter aí os 39 livros da Bíblia cristã, que representam os 24 livros da Bíblia hebraica. Os irmãos estão entendendo? E aí, você percebeu que Daniel está entre os livros escritos? Ele não está entre os profetas? Irmão Etevaldo, por que então que o livro de Daniel não está entre os profetas? Você parou para observar que quando João escreve o livro do Apocalipse, ele não é profeta? Alguém pode defender, não, porque não há profeta no Novo Testamento. É uma outra questão para ser discutida. Mas eu estou falando que ele recebeu revelações como Daniel. Portanto, Daniel e Apocalipse são algo muito parecido. Portanto, quem estuda Apocalipse é bom conhecer o livro de Daniel, porque as profecias ou as mensagens, as revelações de Daniel está dentro do Apocalipse. Então, ali no livro do Apocalipse, desde o início, nós temos partes históricas e revelações. As revelações que é dada a Daniel é a respeito dos fins dos tempos. Então, para nós se torna como profecia, mas como Daniel nunca diz, assim diz o Senhor, ele não saiu com uma mensagem assim. Para os judeus, ele não é profeta, ele simplesmente recebeu revelação de Deus. Ele é diferente dos outros profetas. Então, por isso ele entra entre os escritos. E aí ele tem uma revelação profética. E a revelação profética, você vai pegar lá a estátua. A estátua tem a cabeça de Nabucodonosor, tem também a outra parte aqui que eu não me lembro agora qual é, que vai ser a parte dos Medos e Persa. Depois a Grécia, depois as pernas de ferro e os pés de barro representam o reino de Roma. E aquela pedra que sai sem auxílio de mão e desce sobre a estátua e esmiuça toda a estátua, é a representação do reino de Cristo. Então, dentro desse contexto, nós como cristãos acreditamos que Daniel é profeta, embora dentro da cultura judaica, dentro da organização da Bíblia hebraica, ele está como livros escritos. Vocês entenderam? Essa é uma das curiosidades que eu queria apresentar para vocês. E aí eu vou dizer, vocês podem dizer qual eu vou dizer e vocês vão saber, né? Qual é então a Bíblia que Jesus lia? Você observou que o escritor da lição escreveu assim, ó, a organização que é composta apenas dos livros antigos, do Antigo Testamento da Bíblia cristã, essa terceira seção é chamada de Ketuvim, que é a seção onde está inserido o livro de Ruth. No hebraico, no grego, é hagiografos. Essa palavra aí é hagiografos, que é os escritos. A primeira seção é a Torá, como eu disse para vocês. A segunda são os Neviins, que são os profetas. E dentro, e depois vem então os escritos. Você vai encontrar isso, capítulo 24 de Lucas, e versículo 44, que está na lição bíblica, o escritor vai colocar isso aqui. Você vai ver lá que Jesus disse, não convém que cumprisse todas as escrituras que de mim está escrito, nos Salmos, na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. O Salmo ali, ele é a representação dos livros escritos, porque ele é o primeiro livro da terceira seção que tem dentro da Bíblia hebraica. Então, ele representa todos os livros escritos que tem ali, que são, vou contar aqui para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? 1, 2, 3, 4, é 11. Dentro desses 11
11 livros que está ali, nós temos a tal da Miguelote. Miguelote são 5 rolos. Os 5 rolos da Miguelote, entre eles está o livro de Ruth. Eles são lidos ainda, né, publicamente nos dias de festa. Quais são os dias que era lido o livro de Ruth? O livro de Ruth sempre é lido quando chega a festa de Shavuot. Shavuot quer dizer semanas, festa das semanas. Festa de Pentecoste, festa das colheitas. Então, nesse dia, por que eles cantavam, ou eles liam esse livro e cantavam, alguns faziam louvores, hinos, dentro do contexto do livro de Ruth? É porque o livro de Ruth foi o tempo em que ela chegou de Moabe para Belém, para Betlehem, aonde ela apresentou no campo de Boaz para pegar as espigas. Então era a época da colheita. Foi nessa época que houve a remissão de tudo que era de Noemi, e Boaz casa então com Ruth. Aqui está um grande mistério dentro do contexto cristão para nós, que vamos comentar em outro ponto, tá? Estou fazendo esse primeiro ponto, só fazendo sobre a organização do livro de Ruth. Então, vamos lá novamente, para fechar. A primeira sessão, Taná. A segunda sessão, Nevins. Terceira sessão, Ketuvins, que é o H aqui, que na nossa lição tem um K. Então, ó, Torá, Neviins e Ketuvins. Essa terceira sessão está, então, o livro de Ruth, é o qual nós vamos estudar. Aguarde, eu estarei falando rapidamente também com vocês como está localizado o livro de Ruth dentro da Bíblia cristã no próximo vídeo, e trazendo algumas curiosidades bíblicas a respeito da intenção divina dentro do livro de Ruth. Deus abençoe, até o próximo vídeo, me aguarde.